Bom, nesse exercício nós vamos dimensionar as armaduras longitudinais de uma das lajes desse edifício. Temos aí o detalhe da planta de forma, tá? E vamos dimensionar as armaduras da laje 7. Bom, só para esclarecer, na laje 7, né, em cima da laje 7, nós temos uma parede, tá, de tijolos furados. Tá? Então, a gente vai ter que levar em consideração o peso dessa parede de tijolos sobre a laje 7. Bom, destacando aí, né, a laje em questão, e só relembrando, tá, essas informações elas foram retiradas da planta de forma maior. Então, são as dimensões dos vãos livres dessa laje 7 e as larguras das vigas que sustentam essa laje 7. A gente pode começar aqui calculando qual é o peso, né, qual é a carga referente a essa parede de tijolos que está em cima da laje 7. Para calcular o peso de qualquer elemento, basicamente a gente multiplica o peso específico pelo volume desse elemento. A gente vai pegar o peso específico de uma parede, né, de uma alvenaria de tijolos furados, e multiplicar pelo volume dessa parede. Então, a sugestão que eu faço aqui é o seguinte: você vai pegar o peso específico e vai multiplicar por essa diferença entre áreas que está aí entre parênteses. Essa área total é a área total da parede, tá? Você somando o comprimento das paredes em planta e multiplicando pelo valor da altura da parede. E essa área da porta é exatamente a abertura que eu tenho. Então você vai pegar a área total, vai tirar a área da porta, depois multiplica pela espessura da parede. E aí vocês ficam com um volume. Então vamos às substituições. Então o peso específico de uma parede, né, de tijolos furados, aproximadamente aí 13 kN por metro quadrado. Tá? Esse valor ele pode ser consultado na NBR 6120. O comprimento aí desse trecho vertical da parede é 3,82. O comprimento desse trecho horizontal é 1,40. E aí a gente multiplica pela altura da parede, que é 2,7 metros. E depois a gente retira o valor da abertura referente à porta. Então a porta tem uma largura de 80 centímetros e uma altura de 2,10. E a espessura da parede, a gente vai admitir, né, a espessura acabada de 15 centímetros. Mas de onde é que saiu esse 2,7? Então temos um detalhe aí de uma elevação, tá, da forma. Então essa estrutura ela tem um pé esquerdo de 2,80, ou seja, a distância entre dois pisos consecutivos 2,80. Então você tira aí a espessura da laje e fica com 2,70. Então essa é toda a altura que a parede vai ocupar. Finalmente chegamos aí a um resultado de 24,21 kN. Vamos observar agora, né, vamos tratar do modelo de cálculo dessa laje. A primeira coisa que a gente faz aqui é definir quais são os vãos teóricos. Tá? São os vãos que a gente utiliza para fazer a análise dessa laje, para a obtenção dos esforços internos e demais valores que forem relevantes aí ao longo do dimensionamento. Então, para tomar os vãos teóricos, a gente pega as linhas de eixo das vigas. Então, numa determinada direção, o vão da laje é do meio de uma viga até o meio da viga que fica do outro lado. Então, esse seria o nosso modelo de cálculo, né, com os valores agora dos vãos teóricos. E também a representação das vinculações em cada um dos bordos dessa laje. Então, considerando o tamanho das lajes vizinhas, tá, a gente define aqui que temos dois bordos engastados. Tá? E esses dois bordos apoiados são bordos que dão que do outro lado você encontra ou uma abertura ou simplesmente a estrutura encerra. Tá? Então, não havendo continuidade da laje, simplificadamente consideramos que é um bordo simplesmente apoiado. Havendo continuidade e a laje que há do outro lado tem tamanho equivalente,
a laje em questão, consideramos que o bordo está engastado. O próximo passo é calcular qual é a relação entre os vãos teóricos dessa laje. Tá? Nas tabelas mais conhecidas aí, esse parâmetro é chamado de lambda. Então, fazendo aí a relação entre os vãos teóricos dessa laje, chegamos a um valor de 1,05. Bom, como esse valor é inferior a 2, então a gente classifica essa laje como uma laje armada em cruz, ou armada em duas direções. Tá? Trocando em miúdos, significa que os momentos positivos na direção x e y têm valores não muito distintos. Então vamos consultar uma tabela. Essa tabela, por exemplo, é a tabela que pode ser encontrada na apostila do professor Libânio. Tá? Então você entra lá nessa tabela, na parte referente ao cálculo dos momentos fletores em lajes com carga uniforme e busca o modelo de cálculo que representa o da sua laje em questão. Então o modelo de cálculo que representa a laje que nós estamos tratando aqui é o modelo de cálculo 3, que é o modelo que possui 2 dos 4 bordos engastados, sendo 2 bordos que convergem para um mesmo canto. Então é o modelo 3. A gente entra na tabela, né, com essa informação, modelo 3, e depois entra com a informação referente ao lambda, que é a relação entre os vãos teóricos, que deu 1,05. Então, cruzando as informações, chegamos aos valores desses coeficientes adimensionais, que são utilizados para calcular os momentos fletores dessa laje. E como é que é calculado esses momentos fletores? Bom, de posse desses coeficientes adimensionais, a gente utiliza essa expressão aí no canto inferior da tabela. Assim, temos essas expressões aí para os cálculos dos momentos fletores positivos e negativos nas direções x e y dessa laje. Tá? Então, tudo que se refere a momento fletor negativo recebe esse índice linha. O positivo não recebe. Então, observe aí interessante, né, nessa tabela que o valor que multiplica o μ, que é o coeficiente adimensional, ele não muda em função do momento. Ele é sempre o mesmo valor. P Lx ao quadrado sobre 100. Tá? P é o valor da carga total uniforme que atua nessa laje. Bom, então vamos agora calcular quem é essa carga P. Então, temos aí a carga referente ao peso próprio da laje. Então, calcular o peso próprio de um elemento bidimensional consiste em multiplicar o peso específico do material desse elemento pela sua espessura. Tá? O elemento em questão é em concreto armado, então na NBR 6120 você encontra lá o valor de 25 kN por metro cúbico. E a espessura da nossa laje, tá, é de 10 centímetros, ou 0,1 metro. Tá? Informação que é retirada da planta de forma. Então temos um valor de peso próprio de 2,5 kN por metro quadrado. Peso do revestimento. Bom, em estruturas convencionais, né, estruturas para residências, o valor, tá, do peso do revestimento costuma, tá, estar entre 0,8 e 1,2 kN por metro quadrado. E aqui, nesse exemplo, eu resolvi arbitrar 0,8 kN por metro quadrado. O peso da alvenaria, tá? O que a gente vai fazer com o peso da alvenaria? A sugestão aqui é vocês distribuírem o peso da alvenaria na área da laje. Então, peguei aquele peso e dividir pela área da laje. Se eu fizer isso, eu fico com uma força por unidade de área, com uma carga distribuída. Então, efetuando esse cálculo, chegamos ao valor de 1,43 kN por metro quadrado. Agora vamos considerar aqui a carga referente à utilização desse pavimento. Então, estou considerando que é uma residência. Tá? Em geral, carga distribuída, né, carga acidental, né, carga devida ao uso, vale 1,5. Tá? Essa informação também está lá na NBR 6120. 1,5 kN por metro quadrado. E, finalmente, podemos calcular quem é a carga distribuída total atuante na laje 7. Tá? Então, um valor total de 6,23 kN por metro quadrado. Agora sim podemos calcular quem são os momentos. Né? Momento na direção x, eu uso o μx. Esse é o momento positivo na direção x, também chamado de momento no vão. 292 kN por metro. Tá? Então, cada faixa que tem largura de 1 metro atua um momento fletor de 292 kN.
Agora, o momento fletor negativo na direção X, tá? Também chamado de momento fletor no bordo. Toda vez que eu tenho continuidade da laje, naquele bordo onde há continuidade, eu tenho um momento fletor negativo. Eu tenho tração junto à face superior da laje. Então, naquela direção, eu vou considerar um momento fletor solicitante, a princípio, de 737 kN centímetro por metro. Agora o valor na direção Y, tá? Momento fletor positivo na direção Y. E finalmente, o momento fletor negativo na direção Y. Então temos aí um esquema que mostra, tá, todas as lajes desse pavimento. Tá? E esse esquema aí representa os modelos de cálculo, tá, de forma simplificada, os modelos de cálculo dessas lajes. Então observe aí que a laje L7 ela divide um bordo com a laje 2 e divide um outro bordo com a laje 6. Só que a gente está fazendo análise aqui das lajes isoladamente. Toda vez que fazemos isso, que consiste, né, uma simplificação, o mais adequado, o mais conveniente é fazer a análise do conjunto. Tá? No entanto, as tabelas só permitem fazer a análise de uma laje por vez. E uma outra simplificação é que nessas tabelas considera-se, tá, que os apoios são indeformáveis. Situação que não é verdade, porque as vigas elas também deformam. Então, basicamente, são essas duas simplificações: bordos indeformáveis e a análise de cada uma das lajes isoladamente. Então, o que acontece? Quando nós analisamos essas lajes isoladamente, os momentos fletores negativos nos bordos compartilhados dão diferentes. Só que esses bordos, eles são únicos, ele é compartilhado. Então é preciso encontrar um momento fletor que seja representativo dessa continuidade. Então, separando aí, a gente observa, né, os modelos de cálculo isolados de cada uma das lajes e a gente vê aí as direções, né, onde atua cada um aí dos momentos fletores negativos. Então observem, né, que entre L2 e L7 eu tenho um bordo compartilhado. Para L2 eu vou ter um valor de momento negativo e para L7 um outro valor que é, né, diferente. Então eu preciso encontrar um valor representativo para esse bordo. Mesma coisa, né, mesma ideia se aplica, né, ao bordo compartilhado entre a laje 6 e a laje 7. Então a gente calcula isoladamente, eu tenho dois valores, só que elas trabalham em conjunto. Então tem que transformar esses dois valores em um único valor que seja representativo dessa continuidade. Então vamos aqui isolar só a laje 7, tá? Visto que a gente está trabalhando nesse exercício apenas com ela. Vamos definir as direções, tá? Só esclarecendo que a direção Y, de acordo com a tabela utilizada, é a direção ao longo da qual eu tenho a maior dimensão da laje. A direção Y para cada laje, tá? Um sistema de coordenadas local, é sempre na direção onde eu tenho o maior bordo da laje, né? O maior vão teórico. Então observe aí quem são as direções X e Y para cada uma das lajes. Aqui a gente vai tentar encontrar quem é esse momento fletor representativo da continuidade entre L2 e L7 e L6 e L7. Então, de acordo com o sistema de coordenadas locais de cada uma das lajes, os momentos que serão compatibilizados entre L2 e L7 é o M' Y da laje 2 e o M' da laje 7. E entre a laje 6 e a laje 7 vai ser o M' da laje 6 e o M' Y da laje 7. Só lembrando que o M' e o M' Y da laje 7 já foram calculados. Então aqui a gente vai calcular quem são os momentos negativos da laje 2 e da laje 6. Só que vamos fazer de forma compacta. Tá? Vamos apresentar esses resultados aí através de uma tabela. Então, realizando o mesmo procedimento, né, procedimento análogo ao que foi realizado com a laje L7 para a obtenção dos momentos negativos da laje 2 e da laje 6, nós chegamos aos valores aí apresentados. Então, observe que para a laje 2, o momento fletor negativo na direção X não foi calculado. Ele até existe, ele deve ser calculado se vocês forem fazer o dimensionamento, o projeto das outras lajes. Mas para o projeto da laje 7, me basta apenas esse valor da laje 2. Da laje 6, eu preciso apenas do momento fletor negativo na direção X. Tá? Na direção Y eu não calculei. Tá? Não é necessário para o projeto, o dimensionamento
da laje 7. Então, o que é que a gente faz, né? Então, nós temos dois valores diferentes para cada bordo compartilhado e devemos chegar a um valor por bordo compartilhado. Então, a sugestão que eu faço aqui é que vocês adotem para esse valor representativo da continuidade o maior valor entre a média desses momentos negativos e 80% do maior deles. Então, vamos observar aí que esse momento negativo do bordo compartilhado entre L2 e L7. Então, observem que o momento negativo de L2 foi 644 kN/cm². E o momento negativo da laje 7, momento negativo na direção X, foi 737. Então, fazemos as substituições e chegamos à conclusão que o maior valor entre esses dois aí que estão separados pelo ponto e vírgula é 690,5 kN/cm². Fazemos o mesmo procedimento para encontrar o valor do momento fletor negativo, que representa a continuidade entre a laje 6 e 7. Então, usamos a mesma expressão, o maior valor entre a média dos momentos negativos e 80% do maior. Efetuamos as substituições e chegamos à conclusão que o maior desses dois valores é 569,6 kN/cm². Agora representamos aí esquematicamente quais são as direções que serão dispostas às armaduras que devem resistir aos momentos indicados aí. Então observe aí que essa linha lilás fornece para a gente qual é a direção das barras que devem resistir ao momento MX. A linha amarela representa a direção das barras que devem resistir ao momento MY. E o raciocínio análogo aplica-se aos momentos fletores negativos. Pois bem, então, aqui a gente calcula quem são os valores de cálculo, os valores que eu vou utilizar para fazer o dimensionamento. A gente utiliza, de acordo com a nossa norma de concreto armado, a NBR 6118, o método dos estados limites. E para a verificação, para o dimensionamento das armaduras, a gente trabalha com o estado limite último, que consiste, simplificadamente, em majorar as ações e minorar as resistências. E como é que se majora as ações? A gente faz uso de uma combinação linear dessas ações. E essa combinação é a combinação normal das ações, que de forma bem resumida consiste em multiplicar todos os valores por 1,4. Especificamente nesse caso, em que eu só tenho uma carga acidental. Então, de fato, multiplica todo mundo por 1,4. Então, efetuando esses cálculos, pegando os valores que foram calculados para os momentos fletores positivos e os valores calculados para os momentos fletores negativos, na etapa anterior, na qual a gente precisou fazer uma compatibilização para considerar a continuidade das lajes. Multiplicando todo mundo por 1,4, obtemos aí os respectivos valores, para x, x negativo, y e y negativo. Agora, para entender o posicionamento dessas barras, vamos voltar aqui à planta de forma da laje 7 e observar o que acontece em dois cortes perpendiculares entre si. Então tem um corte A', e o corte B'. No corte A', nós vemos esse detalhe aí, Podemos observar aí a espessura da laje e as larguras das vigas. Qual é a posição que cada uma das barras vai ocupar dentro da forma? Para a armadura negativa, é uma armadura que fica junto à face superior. E ela deve resistir, esse corte aí, A', pega aí o detalhe do comprimento das armaduras que devem resistir ao momento fletor negativo na direção Y. Então a armadura negativa, ela começa numa parte interior de uma laje e é encerrada na parte ali mais ou menos pelo meio da laje vizinha. E por que ela fica junto à face superior? Porque nesses bordos atua um momento fletor negativo, ou seja, um momento fletor que traciona a fibra superior da seção resistente da laje.
Tá? Então esse momento fletor M' Y será utilizado para dimensionarmos a área de aço a linha Y, né? A linha S, Y. Bom, e as armaduras positivas da direção X, tá? Bom, fazendo esse corte, eu pego as seções transversais das barras, tá? São as barras que serão dimensionadas para resistir ao momento fletor MX, tá? E aqui a sugestão que eu faço é o seguinte: escolha para a camada inferior de barras positivas as barras, tá, que devem resistir ao maior momento fletor entre os dois momentos MX e MY, os momentos positivos do vão. Porque quanto mais abaixo tiver essa camada de barras, maior vai ser o valor da altura útil, e quanto maior o valor da altura útil, maior o valor do momento resistente. Tá? Então é interessante que a gente tenha um momento resistente na direção onde atua o maior momento fletor. Bom, como sabemos, as armaduras positivas de uma laje são uma malha, né? São barras expostas perpendiculares entre si, umas sobre as outras. Então temos aí as barras da direção X, mas também temos as barras da direção Y. Então esse corte consegue ver aí o detalhe do comprimento das armaduras que devem resistir ao momento fletor positivo MY. Tá? Só observando o detalhe, que as armaduras positivas elas devem penetrar nos apoios, ou seja, elas devem penetrar nas vigas. Agora aí o detalhe do corte B'. Se fizermos esse corte, agora nós vemos a outra armadura negativa, que é a armadura negativa que deve resistir ao momento M''X. Vemos agora o detalhe do comprimento das barras que devem resistir ao momento MX, né, o momento positivo na direção X, e vemos o detalhe da seção transversal das barras positivas que devem resistir ao momento MY, momento positivo na direção Y. Tá? Mas por que eu tenho esses detalhes de barras, esses comprimentos? Tá? Tudo bem que é meramente esquemático, mas por que as armaduras positivas devem penetrar nos apoios? Por que a armadura negativa deve ficar disposta dessa forma em relação ao bordo em que atua o momento fletor negativo? Essa explicação pode ser encontrada no formato do diagrama de momentos fletores. Então, no caso, né, dessa laje que nas duas direções, inclusive, eu tenho de um lado um bordo simplesmente apoiado e do outro um bordo engastado, então eu espero um diagrama de momentos fletores que tem um formato aproximado desse daí. Tá? Então ele começa em 0 no apoio simplesmente apoiado, assume o valor positivo, né? A gente traça o diagrama de momentos fletores positivos para baixo, depois assume um valor nulo, tá? Antes de chegar no apoio, que é considerado engaste, e no apoio propriamente dito engaste, eu tenho um momento fletor negativo. E o diagrama de momentos fletores ele serve para nos informar duas coisas. Ele informa o quão encurvada está a barra ou a placa, enfim, o elemento em questão, e informa também de que lado eu tenho as tensões de tração, eu tenho as deformações de alongamento, tá? Porque o momento fletor faz atuar na seção resistente tensões de compressão e de tração. De um lado, né, do lado de cima, por exemplo, no momento fletor negativo tenho tração, do lado de baixo compressão. No momento fletor positivo, do lado de baixo tenho tração, do lado de cima tenho compressão. Então observem aí que a gente dispõe as barras para cobrir essas regiões tracionadas. Tá? E mesmo tendo um momento fletor negativo dentro, né, no apoio, eu devo estender as armaduras até o apoio. Tá? Tem uma razão para isso. Resumindo, é porque a gente precisa ancorar as bielas de concreto. Tá? As bielas que aparecem na região de fissuração oblíqua, que é nas regiões onde atuam os maiores esforços cortantes. E ali nós temos fissuras a aproximadamente 45 graus. Tá? Teoricamente, a 45 graus. Pois bem, então vamos passar para a etapa agora de dimensionamento dessas armaduras. Então tem uma representação aí da planta de forma e as suas respectivas direções. E mais abaixo um detalhe da seção resistente que será considerada no dimensionamento. Então a gente trabalha com lajes, tá, no dimensionamento sempre supondo que a seção resistente ela tem largura unitária. Todos os valores que a gente encontra, geralmente eles são por unidade de largura. Então cada faixa de 1 metro tem aquele valor de momento fletor, tem aquele valor de reação de apoio, tem aquela quantidade de aço, certo?
Então a gente trabalha simplificadamente com uma seção retangular de largura unitária e uma altura que é exatamente a espessura da laje. Observa aí o detalhe das alturas úteis, né? Então percebam que a altura útil da armadura da direção X é 1 e a altura útil da armadura da direção Y é outra. Bom, a gente precisa, né, calcular a área de aço mínima. A norma estabelece que nós devemos ter na seção resistente ao menos um valor de área de aço, que é chamada área de aço mínima. E a área de aço mínima é tomado, né, de acordo com a norma, como o maior valor entre a área de aço calculada com a taxa geométrica mínima e uma área de aço necessária para resistir a um momento mínimo. Tá? Um momento de cálculo mínimo. Qual é o valor dessa taxa geométrica mínima? Tá? Então, resumindo as informações que a norma apresenta, foi montada essa tabela daí, e aí nós vemos que quase sempre a taxa mínima, tá, é de 0,15%, exceto né, para armaduras positivas de lajes armadas em duas direções, ou seja, lajes cujo lambda não ultrapassa 2. A norma diz que é possível usar uma taxa geométrica mínima menor, né, de 0,67 vezes 0,15%. Então, sabendo dessas informações, a gente consegue determinar qual é a área de aço mínima baseada no critério da taxa mínima para as armaduras positivas. Então, 0,67 vezes 0,15 sobre 100 vezes a área de concreto, a área da seção bruta de concreto, que tem dimensões de 1 metro por H. Então, 1 metro vira 100 centímetros e a espessura da laje, a gente conhece lá desde a planta de forma, 10 centímetros. E, finalmente, a armadura, a área de aço mínima, baseada na taxa geométrica, para as armaduras negativas, 0,15% da área de concreto. A área de concreto é 100 por 10. Então, essa área mínima para a armadura positiva, 1,01 cm² por metro. E a área de aço mínima para as armaduras negativas, 1,5 cm² por metro. Tá? Então, esses valores são baseados no critério da taxa geométrica mínima. E a área de aço para o momento mínimo. Então, primeiro temos que calcular quem é esse momento mínimo. A norma recomenda que utilizemos essa equação. Tá? Quem é o W0? O W0 é o módulo resistente da seção bruta de concreto em relação à fibra mais tracionada. E o FCTK superior é a tensão de tração característica resistente superior do concreto. A norma apresenta, né, na falta de ensaios que permitam obter esses valores, a norma apresenta correlações que permitem calcular esse valor a partir do FCK, da tensão característica resistente à compressão do concreto. Então vamos lá. O W0 nada mais é do que a relação entre o momento de inércia em relação a um eixo horizontal que passa pelo centro de gravidade da seção e a distância do centro de gravidade até a fibra mais tracionada. Então, o momento de inércia de uma seção retangular, base e altura ao cubo sobre 12, e a distância do centro de gravidade da seção até a fibra mais tracionada é exatamente metade da altura. Finalmente, o módulo resistente da seção bruta em relação à fibra mais tracionada vale base, altura ao quadrado sobre 6. Então, efetuando os cálculos, chegamos a um valor de 1.666,67 centímetros ao cubo. E o valor do FCTK superior, a partir das correlações fornecidas pela norma, nós chegamos a um resultado de 0,39 vezes FCK elevado a 2/3. E um detalhe importante é que o FCK aqui ele deve entrar com seu valor em megapascal. E o FCK que nós vamos utilizar na resolução desse exercício é de 25 megapascal. Então chegamos a um valor de FCTK superior de 3,33 megapascal. Bom, portanto, né, substituindo os valores na expressão do momento mínimo, lembrando de converter a tensão de megapascal para kilonewton por centímetro quadrado, que basicamente consiste em dividir por 100, chegamos a um resultado de momento fletor mínimo de cálculo de 440 kilonewtons centímetro por metro. Vamos ao cálculo das armaduras positivas da direção X. Bom, qual é a orientação dessas barras? Bom, cada uma das barras fica disposta aí segundo a ilustração do canto esquerdo, tá? Então são várias barras dispostas aí em planta na direção vertical, uma do lado da outra, né? Qual é o valor do momento de cálculo na direção X? Já foi calculado, tinha sido 408,8
kilonewtons centímetro por metro. Esse valor a gente compara, é uma sugestão, a gente compara com o momento mínimo. Se o valor do momento solicitante é menor que o valor do momento mínimo, então a gente vai calcular a área de aço diretamente com o valor do momento mínimo. Porque se eu calcular a área de aço com esse momento calculado aí em vermelho, é lógico que vai dar uma área de aço menor do que aquela calculada com o momento mínimo. Então a gente já passa a assumir que o momento fletor na direção x vai ser igual ao momento mínimo. Vamos aí arbitrar uma bitola de 5 mm, aço CA60, e aí o valor da altura útil para essas barras, né, que eu chamei de dx, é essa expressão aí, ó, é a espessura total, menos o cobrimento, menos metade da bitola da armadura da direção x. Só é observar a ilustração aí no canto esquerdo inferior. Então, essa camada que fica abaixo das barras lilás é exatamente o cobrimento nominal do concreto, que depende basicamente da classe de agressividade ambiental. Classe de agressividade ambiental admitida nesse exemplo é a 2. Tá? A classe de agressividade ambiental 2 demanda um cobrimento nominal de 2 centímetros. Realizando os cálculos aí, chegamos a um valor de 7,5 centímetros. Finalmente, podemos calcular quem é o valor da profundidade da linha neutra para a seção em questão. Esse valor de x, ele nada mais é do que a raiz de uma equação quadrática, né, de uma equação de segundo grau. A relação entre o momento fletor e a profundidade da linha neutra é uma relação quadrática. Tá? Então, o momento fletor varia quadraticamente com a profundidade da linha neutra. Então, a gente calcula, né, as raízes dessa equação de segundo grau. Aquela que possui sentido físico é essa apresentada aí. Efetuamos as substituições, os valores todos já são conhecidos, tá? E fazemos o cálculo. A profundidade da linha neutra para o momento fletor da direção x, 0,5 centímetro. E aí a gente pode calcular o valor da área de aço necessária. Substituímos todos os valores, agora conhecidos também. O FYD é a tensão de cálculo de escoamento do aço em questão. As bitolas de 5.0 são em aço CA60. E o aço CA60 tem um FYK, tensão de escoamento característica, de 600 MPa, ou 60 kN por centímetro quadrado. A gente divide por 1,15 porque é o coeficiente de minoração do aço para o concreto armado. Então chegamos a um valor de área de aço de 1,16 cm² por metro. Lembrando, né, que a área, né, calculada com a taxa geométrica mínima para armaduras positivas tinha dado 1,01. Então, qual é a área de aço que eu vou sumir aqui para fazer o detalhamento? Vai ser a maior dessas duas, né? Que nesse caso foi a área de aço calculada. Então, a nossa área de aço para o momento positivo na direção x é 1,16 cm² por metro. Agora vamos ao dimensionamento da área de aço negativa da direção x. Onde é que ficam essas barras? Fica exatamente onde está orientada ali, na ilustração superior do lado esquerdo. Então, ó, o momento fletor, né, de cálculo, né, que nós havíamos obtido, tinha dado 966,7 kN/cm por metro. Esse valor a gente compara logo, né, com o valor do momento mínimo, então observamos que ele é maior que o mínimo, então de fato vamos utilizá-lo para fazer o dimensionamento. Vamos arbitrar aqui para essa bitola, dessas barras que devem resistir a esse momento negativo, uma bitola de 8 mm, que é de aço CA50. Chegamos a um valor de 7,6 centímetros. Finalmente, né, usando aí a equação que fornece para a gente a profundidade da linha neutra e efetuando as devidas substituições, chegamos a um resultado de 1,11 centímetro. Podemos jogar esse valor de profundidade da linha neutra na expressão que fornece o valor da área de aço necessária. Então, mais uma vez, efetuamos as substituições, atentando para o fato de que a tensão de escoamento característica do aço é 50, né, diferente da anterior, que era CA60. Aqui é CA50, então o FYK é 50 kN por centímetro quadrado. E o valor de área de aço necessária aí deu 3,11 cm² por metro. Comparamos esse valor com a taxa geométrica mínima para as armaduras negativas, que tinha dado 1,5, e vemos que o maior dos dois valores é o valor calculado. Então, para as armaduras negativas da direção x, utilizaremos
3,11 centímetros quadrados por metro de aço. Quantidade de aço. Agora as armaduras positivas da direção Y. São as barras que ficam orientadas segundo a ilustração aí do canto esquerdo superior. Elas estão orientadas na direção Y, mas uma barra é disposta do lado da outra na direção X. Então, ó, pegamos o valor do momento de cálculo, comparamos com o valor do momento mínimo e vemos que o momento calculado é menor que o mínimo. Então, a partir daqui, assumimos o valor do momento mínimo para o cálculo da área de aço. Vamos mais uma vez adotar, tá? Vamos adotar uma bitola. Elas não precisam ser iguais para direções diferentes. Tá? Inclusive, é prudente ajustar para que você tenha uma bitola que lhe leve a um espaçamento conveniente. Isso a gente vê mais para frente. Então, aqui eu adotei a bitola de 5.0, que é de aço CA60. Então, calculamos aí a profundidade da linha neutra. Atenção para o fato de que as armaduras positivas da direção Y estão exatamente em cima das armaduras positivas da direção X. Então, a forma como se calcula o DY está indicado aí na ilustração do lado esquerdo, no cantinho inferior. Então, observe que a gente pega a espessura total, retira o valor do cobrimento, retira o valor da bitola da armadura da direção X e depois metade da bitola da armadura da direção Y, metade do diâmetro. E aí chegamos a um valor de 7,25 centímetros. Substituímos na expressão que fornece a profundidade da linha neutra. Chegamos a um valor de 0,51. E agora utilizamos a expressão que fornece a área de aço necessária. Então, substituindo os valores, chegamos a um valor de área de aço de 1,2 cm² por metro. Também comparamos com o valor da área de aço para que se atenda à taxa geométrica mínima. Esse valor para armaduras positivas foi 1,01. Então, observamos que o maior dos dois é o valor calculado, que deu 1,2 cm² por metro. Finalmente, as armaduras negativas da direção Y. Onde é que ficam essas armaduras? Elas ficam aí de acordo com a ilustração superior do lado esquerdo. O valor do momento fletor de cálculo a gente já tinha obtido. A gente compara com o valor do momento mínimo. Observamos aí que o momento de cálculo, o momento calculado, ele é maior que o momento mínimo. Então, de fato, utilizaremos o calculado para fazer o dimensionamento da área de aço. Aqui vamos adotar uma bitola de 8 mm de aço CA50. Chegamos a esse valor aí. Lembrando que as armaduras negativas, elas não são uma malha. Elas até podem cruzar, se cruzar com outra armadura negativa nos cantos da laje. Mas essas armaduras negativas, elas não são dispostas como uma malha, assim como as armaduras positivas. Substituímos na expressão que fornece a profundidade da linha neutra. Chegamos a um resultado de 0,91 centímetro. E aí, finalmente, substituímos na expressão que fornece a área de aço necessária. Deu 2,53 centímetros quadrados por metro. E esse valor a gente compara com o valor da taxa mínima para armaduras negativas, a área de aço calculada com a taxa mínima, que tinha dado 1,5. Tá? O maior dos dois é o 2,53. Então, a área de aço final para as armaduras negativas da direção Y, 2,53 centímetros quadrados por metro. Pois bem, então vamos agora à etapa de detalhamento. Vamos pegar aquela área de aço e transformar em número de barras e descobrir qual é o espaçamento entre elas, para que a gente tenha a quantidade de aço especificada nos cálculos agora há pouco. Antes de passar para essa etapa, é interessante definir qual é o valor do espaçamento máximo possível entre barras. De acordo com a NBR 6118, o espaçamento máximo entre barras de armadura longitudinal para lajes é o menor valor entre 20 cm e 2 vezes a espessura da laje. De todo modo, a gente chega à conclusão que o espaçamento máximo aí é de 20 cm. Então não podemos ter como resultado final um espaçamento superior a 20 cm. Então vamos calcular aqui para a direção X. Vamos calcular agora o número de barras de armadura, da armadura positiva da direção X. A expressão é essa indicada aí. É a área de aço por unidade de largura, dividido pela área de aço da seção transversal de uma das bitolas e multiplicado pela medida do vão livre
na direção ao longo da qual eu vou dispor essas barras. Então, as barras da direção X, eu distribuo uma do lado da outra na direção Y. As barras da direção Y, eu distribuo uma do lado da outra na direção X. Então, efetuamos as substituições. O valor da área de aço da armadura positiva da direção X foi calculado agora há pouco. O valor da área de aço de uma bitola de 5 mm, que foi a bitola que nós escolhemos para a direção X positiva, é 0,2 cm². E o valor do vão livre, que deve estar aí em metros, é 4,08. Pode verificar aí na ilustração, na região central superior. Por que tem que ser em metros? Porque esse ASX tem unidade de centímetros quadrados por metro. O ASFi tem unidade de centímetro quadrado. Então vai sobrar 1 sobre metro. Logo, a unidade desse L0 tem que ser metros, porque o número de barras é um valor adimensional. Então fizemos aí o cálculo e chegamos a um resultado de 27,3, que é lógico, né? A gente sempre arredonda para cima, vai virar 24 barras. Se eu arredondar para baixo, eu vou ter menos aço do que o valor que eu tinha calculado, o valor que nós calculamos com o momento fletor solicitante. E o espaçamento entre essas barras? Eu vou pegar esse mesmo vão livre e dividir pelo número de barras encontrado. Agora eu posso colocar o L0 na unidade que eu quiser, até porque a unidade do L0 vai definir a unidade do S, do espaçamento. Então, se eu dividir o valor do vão livre pelo número de barras, eu chego a um resultado fechado de 17 centímetros. Tranquilo, né? Esse valor de 17 centímetros não é maior que o espaçamento máximo. 17 é menor do que 20. Então, o detalhamento, na escolha da bitola e o detalhamento estão adequados. Qual é o detalhe final, né? São 24 bitolas de 5.0 espaçadas a cada 17 centímetros. Agora vamos para a próxima bitola. Pode ser aí a bitola negativa da direção X. Então, mais uma vez, pegamos aí a área de aço calculada, dividimos pela área de aço da bitola escolhida e multiplicamos pelo vão livre ao longo do qual vamos dispor essas barras. Bom, a área de aço calculada tinha sido 3,11. A área de aço de uma bitola de 8 mm é 0,5 cm. E o vão livre, ao longo do qual eu vou dispor essas armaduras, uma do lado da outra, é ao longo do vão livre Y, da direção Y, que eu chamei de L0Y, que vale 4,08 metros. Então, resolvendo esse cálculo aí, chegamos a um valor de 25,4, que vira 26 barras, né? A gente sempre arredonda para cima, para o inteiro ligeiramente superior. E finalmente podemos calcular aqui o espaçamento entre barras, entre as armaduras negativas da direção X. Então, a gente divide esse vão livre, 408 centímetros, pelo número de barras. E obtemos um valor de espaçamento entre barras de 15,7. Então, qual seria, né, o detalhe final? Lógico, né, nesse caso, como deu um valor não inteiro, então arredondamos aí para um inteiro ligeiramente inferior, vira 15 centímetros. E o detalhe para as armaduras negativas da direção X vai ser 26 barras de 8.0 espaçadas a cada 15 centímetros. Agora, as armaduras positivas da direção X. Dividimos a área calculada pela área de aço da bitola que foi escolhida e multiplicamos pelo vão ao longo do qual vou dispor essas barras. A área calculada tinha sido 1,2, a área de aço da bitola escolhida é 0,2 porque foi a bitola de 5 mm, não, a bitola de 5 mm tem 0,2 cm² de área de seção transversal e o vão ao longo do qual vou dispor as armaduras da direção Y é ao longo do vão livre da direção X, que vale em metros 3,82. Então, efetuando aí esses cálculos, chegamos a um valor de 22,9, que vira 23 barras. Né? O número de barras a gente arredonda para cima. E agora calculamos o espaçamento entre essas barras. Então, a gente pega esse mesmo valor de vão livre e dividimos agora pelo número de barras inteiro, né? O número que arredondamos para um valor inteiro. E deu 16,6, que é lógico, né? A gente arredonda agora o espaçamento para baixo. A gente não arredonda para cima, porque se a gente arredondar para cima, no final das contas a gente pode acabar ficando com menos aço
do que aquele, né, com menos quantidade de aço do que aquela calculada. E o detalhe, né, da armadura positiva da direção Y é 23 barras de 5.0 espaçadas a cada 16 centímetros. E por último, calculamos aqui o número de barras das armaduras negativas da direção Y, armaduras negativas da direção Y. Então a gente pega o valor da área de aço calculada, divide pela área de aço da seção transversal da bitola escolhida e multiplica pelo vão ao longo do qual vou dispor essas barras. Então a área de aço calculada para as armaduras negativas da direção Y foi 2,53. A área de aço da bitola escolhida, que também foi uma bitola de 8 mm, assim como as armaduras negativas da direção X, a área da seção transversal é 0,5 cm². E o vão, né, é o vão da direção X, que é 3,82 metros. E dá um número de barras igual a 19,3. Só que tem que ser um valor inteiro. Então a gente arredonda para cima, 20 barras. E agora calculamos o espaçamento entre essas barras. Pega esse vão livre, ao longo do qual vou dispor as barras, coloco na unidade que eu quero, metros ou centímetros. Coloquei aqui em centímetros porque eu quero que o espaçamento saia em centímetros. Então a gente divide esse valor pelo número de barras, pelo número inteiro, e chegamos a um resultado de 19,1 centímetros, que vai virar 19 centímetros. Né? Número de barras, recomendo que arredondem para o inteiro ligeiramente superior, e o espaçamento entre barras, recomendo que arredonde para o inteiro ligeiramente inferior, para que não haja risco de termos menos aço do que o efetivamente necessário. E o detalhe final é 20 barras de 8,0 mm espaçadas a cada 19 centímetros. Então temos aí um recorte, né, um pequeno recorte aí da planta de forma. E temos aí a posição de cada uma dessas barras. Então percebam que as barras positivas, elas ficam aí dentro da laje 7, tá? Elas começam e terminam sempre dentro de vigas, né, que estão dispostas em lados opostos. E as armaduras negativas, elas sempre cruzam o bordo compartilhado entre as lajes vizinhas. Então, só relembrando os detalhes que acabamos de definir, né? Armadura positiva da direção X, armadura negativa da direção X, armadura positiva da direção Y e armadura negativa da direção Y. Então vamos colocar cada uma no seu devido lugar. Então esse seria o detalhe de armação da laje 7. E é isso.